Bom dia, geral. O meu nome é Isaías, vulgarmente conhecido por Zaya. Eu vim aqui hoje para dar continuidade àqueles estudos que estávamos fazendo a respeito das classes gramaticais. Vimos anteriormente o pronome, hoje é dia do verbo, tá? Nós vamos retomar, resumidamente, para não ficar muito longo, as nossas discussões a respeito do verbo. Vamos ver, né, passo a passo, a sua formação, os tipos de flexões, os usos, a questão tanto morfológica como sintática, e o verbo é ali o núcleo, né, de toda a oração que nós construímos. Então, para começar, nós vamos ver aqui que o verbo indica ações, fenômenos da natureza, ou experiências, ou sentimentos, né? E as principais flexões do verbo são em pessoa, né? O verbo tem a pessoa que fala, então é a primeira pessoa, né? A segunda pessoa é a quem se fala, e a terceira pessoa de quem ou do que se fala. Então, a flexão em pessoa, eu tenho 3 pessoas do verbo, né? Só para a gente retomar. Essas pessoas podem estar no singular ou no plural. Então, eu tenho a primeira pessoa do singular, eu, segunda pessoa do singular, tu ou você, terceira pessoa do singular, ele. E o número também, né, em português, o número é plural ou singular, eu tenho essas 3 pessoas também no plural. Plural da primeira pessoa, eu no singular, passa a ser nós. Plural da segunda pessoa, tu, no plural passa a ser vós. E o plural da terceira pessoa, ele ou ela, plural, eles, elas. Então, temos a flexão em pessoa, temos a flexão em número, temos a flexão em modo. Que significa modo, né? O que é ter modos? São os posicionamentos, são as posições, as formas como o verbo aparece. Eu tenho o modo indicativo, que dá a ideia de certeza, de convicção. Então, eu expliquei o verbo, expliquei aí, está no modo indicativo, porque dá uma ideia de certeza, tá? Eu tenho o modo subjuntivo, que vem de subjetividade, é um fato hipotético. Se eu explicasse, quando eu explicar, né? Então, o verbo tem esse modo subjuntivo. E o imperativo, que está nos textos injuntivos, né? Nas publicidades, por exemplo, em que há um pedido, uma ordem, um desejo. Né? Você está andando no trânsito, tem lá a placa, pare, está no imperativo. Né? Uma divulgação, né? Compre tal coisa, tome tal coisa. Então, você usa o modo imperativo. Então, são pessoa, 3 pessoas, primeira, segunda e terceira, número singular, plural, modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Além desses 3, né, dessas 3 flexões, eu tenho a voz do verbo, a voz verbal. Eu expliquei o verbo, voz ativa. Eu tenho ali a ação do verbo explicar. Se eu passo para a voz passiva, eu inverto a ordem, né? O verbo foi explicado por mim. E eu tenho a voz reflexiva, em que há uma concomitância. O menino cortou-se com a faca. Ele exerceu a ação de cortar e, ao mesmo tempo, sofreu a ação de ser cortado. Também tem aí a questão da reciprocidade, né? Abraçaram-se efusivamente. Né? Nesse momento de pandemia, nós não podemos muito usar esse verbo, né? Nem executar essa ação verbal com aquela frequência que tínhamos anteriormente.
eu tenho, além dessas flexões, então, que eu já enumerei, como pessoa, número e modo, além da voz, eu tenho o elemento mais importante para se entender o verbo, que é o tempo, a noção temporal em relação ao momento da fala. Então, eu tenho a pessoa verbal, eu tenho o número, eu tenho o modo, eu tenho a voz. Mas tudo isso se dá dentro dessa conceituação do tempo verbal. Eu tenho 3 tempos essenciais aí, que é o momento da fala, que é o presente, né? Eu tenho a fala referente ao passado, que é o pretérito, e eu tenho o futuro, quando eu projeto a minha fala. Então, eu tenho presente do indicativo, do subjuntivo, então, de todos aqueles modos que eu já falei, e tanto o presente quanto o pretérito e o futuro. Eu tenho futuro do pretérito, tenho futuro do presente, né? E eu tenho pretérito, que é aquele que se completou, eu tenho pretérito perfeito, eu tenho o pretérito que ainda não se completou, que é o pretérito imperfeito, caminhava, andava, fazia. O perfeito é caminhou, fez, né? E o futuro. Aliás, eu ainda tenho o pretérito mais que perfeito, que é aquele que decorreu num tempo anterior ao perfeito, tá? Eu vou dizer que a pessoa ela executou uma ação, mas antes já havia executado outra, que é aquela terminação em ara. Caminhara vagamente e depois entrou na casa. Então, ele tinha feito uma ação. Isso é o caminhara. Tomar cuidado ali na hora de escrever para não usar acento, porque o caminhara pode virar um caminhará. E aí eu vou para o futuro. Então, caminhara é um pretérito mais que perfeito. Esse mais que perfeito é uma ideia de mais anterioridade, uma coisa mais antiga, mais remota àquele passado concluído. O futuro eu tenho, já como eu disse, futuro do pretérito, futuro do presente. Irei à escola amanhã. Olha que vontade que dá, né? Irei é futuro, do momento em que eu estou falando. Eu iria à escola amanhã se tal coisa não acontecesse. Então, se não tivesse esse impedimento aí da pandemia, por exemplo, né? Então, o iria é o futuro do pretérito. Eu estou projetando uma coisa que eu faria se estivesse no momento anterior à minha fala. Tudo está relacionado a esse pivô, que é o momento da fala, que é o presente. Além disso, eu tenho as formas nominais do verbo. Então, nós sabemos que o verbo tem toda essa flexão camaleônica, né? Em pessoa, número, tempo, cada pedacinho, cada morfema ali do verbo indica aquilo que a gente chama de desinência, número pessoal e modo temporal. Então, uma colocação, fizéssemos, né? O fiz ali tem a questão do radical. Eu tenho 2 S e o E, o C, que indica o subjuntivo. Então, eu dou uma ideia de passado. Eu tenho o mos, que dá a ideia de pessoa, no caso aí, a primeira. Eu tenho o mos também, que indica a pessoa e o número, né? Se eu tenho uma ou duas pessoas fazendo isso. Então, são desinências, número pessoal. O mos indica quantas pessoas são e a pessoa, né, se é a primeira, segunda ou terceira, e a desinência modo temporal, esse SSE do C, do semos, fizéssemos, eu tenho aí uma marca que indica se eu estou no indicativo, no subjuntivo ou no imperativo, no caso é subjuntivo, e o tempo, que é o futuro do pretérito, né? E no caso aí. Muito bem. Além, essas são a questão das desinências que eu falei, e ele está na forma conjugada. Aqui eu tenho as formas nominais do verbo. Então, é quando ele tem a função de nome. Eu tenho o verbo no infinitivo, que é o mais conhecido, né? Cantar, beber, dormir. Eu tenho o gerúndio, que termina em N, D, O. Em inglês tem o ING. Eu tenho o gerúndio.
andando, cantando, fazendo, dormindo, compondo, tenho ondo, né? E eu tenho particípio, que equivale ao ed no inglês, né? O particípio é ado ou ido, cantado, bebido, dormido, né? Essa formação, então, como eu falei, dos tempos verbais, elas decorrem lá do presente do indicativo, do presente do subjuntivo, do pretérito perfeito indicativo e do infinitivo impessoal. Então, eu sei o que é indicativo, eu sei o que é subjuntivo, eu sei o que é pretérito, eu sei agora o que é uma forma infinitiva do verbo. Dessas 4 formas provém todas as outras formas e modos verbais. Tá? Isso já está detalhadamente na nossa apostila. Depois vocês tomam conhecimento mais a miúde ali, senão o nosso vídeo aqui vai ficar muito longo. Conjugação de verbos, então, derivados, né? Então, eu tive lá as 4 formas primitivas, das quais saem os outros modos e tempos verbais. Eu também tenho a questão dos verbos derivados. Os principais, né? No caso do pôr, eu tenho o verbo compor, dispor, propor, etc. Ter, o verbo conter, entreter e tal. Ver, eu tenho rever, prever, vir, intervir, né? Convir, e eles são conjugados conforme os verbos primitivos. Uma exceção aí, por exemplo, do verbo querer, e eu tenho lá o requerer, né? Eu falo eu quis, só que quando eu uso requerer, eu requeri. Então, tem algumas exceções aí que também são tratados lá no texto completo que vocês têm na apostila, dá para vocês tirarem essas dúvidas. Eu tenho o caso dos verbos, no caso lá do particípio que eu falei, os verbos abundantes. O que é abundante? É que eu tenho 2 formas, assim, né, do verbo, em alguns casos, não são todos os verbos, mas alguns são abundantes. E isso acontece sempre no particípio. Então, eu tenho sempre para saber, né, na questão, às vezes, quando ele tem as 2 formas, tem aquela dúvida. Por exemplo, eu tinha pago ou eu tinha pagado? Né? Foi impresso ou foi imprimido? O que está certo, o que está errado? Eu tenho que pensar nos verbos auxiliares. Se eu tiver o verbo auxiliar ter e haver, o meu verbo vai estar sempre na forma regular. Percebam que isso é uma questão de formalidade, tá? Eu tenho uma formalidade maior, eu uso o verbo regular. Então, eu tinha imprimido, eu havia imprimido. Ele também tem a forma impresso, né? Então, quando eu uso impresso? Quando o verbo é ser ou estar. O texto foi impresso. O documento estava impresso, mas eu já tinha imprimido, tá? Eu havia imprimido o texto. Então, eu tenho que ter essa noção. Quando eu uso o verbo auxiliar ter e haver, eu falo o particípio regular. Quando eu uso o auxiliar ser e estar, eu uso a forma irregular. Ele me dá essa abertura quando o caso aí ele requer um verbo auxiliar, no caso ser e estar. Óbvio que não são todos os verbos, né, abundantes, mas isso se aplica quando eu tenho então essas 2 possibilidades, né, imprimido, impresso, pago ou pagado. E existem, para terminar, os verbos defectivos, que são defeituosos, vamos chamar assim, né? Eles não apresentam conjugação completa. Então, por exemplo, o verbo falir, colorir, né? Eles não têm todas as formas verbais. Falir só tem a primeira pessoa do plural, falimos, né? Então, alguns casos também tem lá na nossa listinha algumas observações, etc. e tal. Se você procurar na internet, às vezes você encontra. Eu falo, tu fale, ele fale, mas ali é porque alguém colocou lá, mas ele não está seguindo os dispositivos aí da conjugação do verbo,
que no caso o verbo falir, como exemplo, né? O verbo polir, eu pulo o carro, aí você vai pular no sentido, é pular ou polir, né? Falir, eu falo, é de falar ou falir, né? Então, às vezes, há essa confusão, precisa saber que o verbo é defectivo, ele não tem, simplesmente ele não tem a primeira pessoa do singular, tá? Por isso que chama defectivos. Tudo bem? O que eu tinha para passar para vocês sobre o verbo, resumidamente, lembrando que é uma revisão, é uma retomada aí das atividades, nós estamos só colocando aqui de forma bem sintética os elementos básicos para um estudo que já foi feito e que vai continuar sendo feito para a gente poder analisar melhor, se preparar aí para o Enem, para o vestibular, para as nossas atividades cotidianas, tá bom? Tchau, um abraço, muito obrigado, até mais.